Continuando, mais um exemplo aqui. Fala assim, ó. Exercício 22, capítulo 9, né? Fala assim, olha. A figura mostra uma vista superior da trajetória de uma bola de sinuca de 0,165 kg que se choca com uma das tabelas. A velocidade escalar da bola antes do choque é 2 metros por segundo. E o ângulo θ1 é 30 graus. O choque inverte a componente y da velocidade da bola, mas não altera a componente x. Determine o ângulo θ2 e a variação do momento linear da bola em torno dos vetores unitários. O fato de que a bola está rolando é irrelevante para a solução do problema. Então, olha só. A ideia é o seguinte, né? Pegar o vermelho aqui. A gente tem uma bola de sinuca que vai bater aqui na parede e não vai. Algumas informações a gente precisa tirar do problema. Primeiro, que o momento antes, né? O momento antes na direção x, ele é igual ao momento depois no x. Ele não muda, né? O momento antes é igual ao momento depois. E ele me disse que o momento antes da direção y, ele muda. Se muda o sinal da velocidade, então vai mudar o sinal do momento. Então ele é diferente, né? Ele é o negativo do momento. Bom, para a gente calcular o θ2 não é tão difícil assim, tá? Aqui você vai ter o momento da partícula, tá? Vamos mudar para vermelho aqui para ver. Você tem um momento antes aqui. Isso aqui nós temos meu momento antes. Em azul vou colocar aqui o momento na direção x, né? Decomposição px antes. E na direção y também eu tenho meu momento aqui na direção y, tá? Meu py antes. É fácil tirar daqui, né? O momento depois, então eu vou ter aqui, momento depois, a gente tem nessa direção aqui, ó, o momento depois, tá? E aí na direção x, eu vou ter meu momento aqui na direção x, meu px depois. E aqui nessa direção aqui, eu vou tentar colocar em verde para poder ficar, ver se fica mais visível. Não vai ficar. Deixa eu colocar em vermelho mesmo para ver se parece melhor, né? Então, o meu momento na direção y, aqui eu tenho meu momento depois na direção y. Aqui não é tão difícil a gente tirar o meu momento na direção x para achar esse ângulo. Ó, se aqui a gente tinha um triângulo retângulo e aqui eu tenho 90, então esse ângulo aqui, ó, é θ menos 90, né? Uma vez que menos 90, uma vez que aqui um triângulo retângulo tem que dar 180 graus, 90, então aqui eu tenho θ, então aqui nesse ângulo eu tenho θ menos 90, de forma que aqui, ó, aqui eu vou ter um ângulo θ também, né? Ou podemos dizer que é oposto pelos vértices, né? Então aqui, olha, bem aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de θ. Então, ó, daqui a gente vai tirar que então que o meu px antes, né? Meu px antes vai ser igual ao módulo de px de p antes vezes o seno de θ. Nesse caso aqui, nosso θ1. Tá ok? E meu px depois, aqui, olha, a gente pode tirar. Meu px depois também vai ser igual ao módulo de px
depois, né? Aqui, ó, módulo de P depois, vezes o seno de θ2. Bom, eu preciso do módulo do P antes e do P depois, tá? O módulo aqui, como é um triângulo retângulo, é fácil de tirar daqui, né? Vocês não devem ter dificuldade. Eu tirar o módulo desse ângulo aqui, tenho componente y, componente x, então é tranquilo eu tirar meu momento antes, vai ser igual a raiz quadrada, né, de meu momento P na direção x antes, coloca aqui, elevado ao quadrado, mais o módulo mais P antes y elevado ao quadrado, né? Isso aqui é tranquilo para vocês entenderem, né? Então esse aqui é o meu módulo do momento inicial. Se eu quiser o módulo do momento depois, vai ser raiz quadrada de PA. P depois, na direção x, isso aqui é elevado ao quadrado, mais, como aqui é negativo, ó, na direção y, mas como vai elevar ao quadrado, então isso aqui vai ficar positivo, não vai mudar. Ó. Momento depois, na direção y, elevado ao quadrado. Se a gente observar, como não tem variação, né, ou se a gente for dar uma observada aí, vamos chegar à conclusão, tudo para mostrar para você o seguinte, que o módulo de P antes vai ser igual ao módulo de P depois, né? Tem que colocar aqui na frente para ficar mais tranquilo, né? De maneiras que esses módulos são iguais, né? Se você observar, uma vez que tem aqui, ó, momento de x é igual ao momento de esse aqui é igual a esse aqui, como é o módulo dele, vai levar ao quadrado, vai ser igual. Então, o momento antes é igual ao momento depois, tá? Assim sendo, como o momento antes é igual ao momento depois, pode colocar aqui, ó, momento antes, módulo dele, né, é igual ao momento depois. Então, a gente vai tirar daí, como px antes é igual a px depois, né? Então, se pax é igual a p depois, na direção x, daqui a gente vai tirar que o módulo de P antes vezes seno de θ1 vai ser igual ao módulo PA igual a P depois de PA. Pode até colocar depois, vocês que decidem, seno de θ2. Como PA antes é igual a PA depois, daqui se tira que seno de θ1 é igual ao seno de θ2. Isto implica que θ1 é igual a θ2. Daqui está a resposta do item A da questão. Beleza? Então, olha só. Item A, θ1 é igual a θ2. Beleza? Vamos lá para o item B da questão. O item B ele pede a variação do momento, tá? Que é a variação do momento. Então, a variação do momento é P depois menos P antes. Tá legal? Então, a gente tem aqui variação do momento
vai ser igual ao momento, tá? A gente pode pegar em módulo ou não, né? Ao momento depois menos o momento antes. Aí a gente pega na direção I, momento depois na direção X, menos momento depois na direção Y, menos o momento antes na direção X, mais momento antes na direção Y. E aí, se a gente quiser escrever em forma de vetores unitários, tem na direção J, na direção I, na direção J, na direção I, tá? Antes e depois. Então, minha variação de momento, momento, como eles são iguais, a gente definiu o que momento antes é igual ao momento depois na direção X. Então, esse cara aqui, ó, esse aqui menos esse aqui dá zero, né? Então, eu vou ter menos momento na direção Y, que é o depois, que é o negativo, tá? A gente definiu que momento antes na direção Y é igual ao negativo do momento depois na direção Y. Então, isso aqui nos dá que é 2 momentos depois na direção Y, tá? Então, a gente vai para a variação de momento. Variação de momento. A gente tem todos os dados. Se a gente for colocar aqui, a gente tem a definição de momento, que é mv, né? Momento é igual a massa vezes a velocidade. Então, a gente tem que vai ser 2 vezes a massa da partícula. A gente tem, né? Isso aqui, olha, menos com menos eu vou somar, conservo o sinal, fica menos 2. Então, fica menos 2 vezes a massa. A gente tem m v na direção y, né? Vy na direção de y. Então, só substituindo os valores, a gente tem a massa, que é 0,165. A velocidade na direção y é v cosseno θ, né? Módulo de v vezes o cosseno de θ1 ou θ2, que é 30 graus. Tudo isso na direção J. Então, depois a gente coloca a direção, tá? Então, vai ficar menos 2 vezes 0,165. A velocidade temos que é 2. E o cosseno de θ também a gente vai ter um cosseno de 30 graus, 0,86, né? Então, a variação de momento, a gente fazendo essa conta, a gente tem que vai dar 0,572 quilogramas metro por segundo, tá? Isso aqui tudo na direção J. Era de se esperar, porque ele disse que na direção X não havia variação de velocidade. Se não tem variação de velocidade, tem variação de massa, não tem variação de momento. Então, toda variação de momento vai estar na direção Y.